Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje um tema muito importante e atual, né, que está bem relacionado ao nosso dia a dia nos cuidados intensivos. Quem vai falar sobre a síndrome de fragilidade hoje é uma convidada, que é, né, tem de tudo menos convidada, é parceira lá do CTI, é a doutora Armanda Rezende, geriatra, é especialista também em cuidados paliativos e recentemente integra a equipe de cuidados paliativos do nosso hospital. Está lá com a gente há algum tempo já na clínica médica, era do comanejo cirúrgico, agora vem nos prestigiar aí com conhecimento e convivência com a gente lá, cuidando dos nossos pacientes. Obrigado mais uma vez, Armanda, pelo convite, pela parceria, pela dedicação que você tem demonstrado lá para os nossos pacientes, principalmente. Tá joia? Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada pela apresentação aí, o Luigi. É, é prazer estar aqui falando com vocês aí pela primeira vez, né? Assim, apesar de já estar presente aí, como o Luigi diz, nos bastidores aí das quartas intensivas, né? Vou começar a falar um pouquinho sobre síndrome de fragilidade. O Luigi me apresentou aí. Para quem não me conhece, meu nome é Armanda, né? E eu acho que a maioria do pessoal aí já me conhece de algum desses pontos aí que o Luigi falou aí do hospital. Qualquer coisa pode interromper a aula, viu, pessoal? Eu vou ir falando aqui aos poucos, mas vamos conversando aí, tá? É, Antes de começar a falar de síndrome de fragilidade, né, assim, eu gosto muito de trazer esse conceito, assim, que para a gente entender a síndrome de fragilidade dentro de um contexto de adoecimento, né, acho que a gente tem que entender primeiro o que que é saúde, né, assim, que tem a ver muito com o processo de um completo bem-estar, né, assim, biopsicossocial, cultural, espiritual, né, assim, não necessariamente ausência de doenças, né, a pessoa pode ter uma doença, mas não necessariamente estar doente, né, assim, e para a pessoa ter saúde é preciso que essa pessoa esteja funcionando bem, conseguindo levar bem sua vida de forma independente, fazendo suas tarefas do cotidiano. É, A gente entendendo isso, né? Muitas vezes o paciente com síndrome de fragilidade, ele é pouco reconhecido, né? Assim, a síndrome de fragilidade é um declínio, né, fisiológico progressivo de vários sistemas, acontece na população idosa, né? E é marcada por essa perda, talvez, do que a gente tem de saúde, né? Assim, perda de função, perda de reserva fisiológica, e é um paciente que muito vulnerável a doenças, né, assim, até mesmo a chegar à finitude, né? A gente tem várias maneiras de envelhecer, né? E algumas vezes eu trago algumas fotos, né, assim, mas eu trouxe aí nessa aula duas figuras aí para exemplificar como que pode ser o processo de envelhecimento, né, assim, com saúde ou em processo, assim, de adoecimento, né, assim, de fragilização, né, que traz um contraste bem importante aí nessas duas imagens aí da foto. É, E aí, assim, quando a gente vai falar de alguma coisa frágil, né, o que que vem na cabeça de vocês, assim? Para mim, assim, primeira coisa que a gente pensa num processo de fragilidade é algo que é delicado, facilmente quebrável, né? Alguma coisa sensível, né? Assim, então, assim, só da gente falar de fragilidade já liga esse alerta aqui para a gente em relação ao que seria uma fragilidade, né? E aí, assim, para a gente entender isso melhor também, a gente tem que entender que existem várias formas de envelhecer, né? Desde o envelhecimento que a gente considera bem-sucedido, né? Que é esse envelhecimento aí com o melhor cenário das reservas biológicas mantidas, né? A gente chega num platô ali na terceira, quarta década, né?
capacidade, assim, de reserva fisiológica, né, e tudo que a gente faz do ponto de vista de ter uma vida saudável, de fazer ter uma vida com a atividade física, eh, sem sedentarismo, né, assim, com um bom processo nutricional, de alimentação, menor estresse, né, assim, além de fatores intrínsecos, né, assim, mas, pensando que tem vários processos aí que se a gente for, não for descuidando no decorrer da vida, né, assim, a gente vai fazendo com que essa reserva que a gente chega aqui, né, na vida depois dos 60 anos aí, quando a gente vai ser idoso, a vida cobra um preço mais alto, né, assim, se a gente não cuida muito bem, o processo de envelhecimento, ele vai ficando cada vez, eh, mais longe do envelhecimento saudável, né, então, essa imagem traz bem aí como que são as formas que a gente tem de envelhecer, os limiares aí que a gente tem dentro desses fatores que podem nos ajudar aí a envelhecer de uma maneira, legal, né. E aí, assim, quando a gente pensa nesse processo aí de reserva, né, assim, a gente não consegue, pensar no processo de fragilização sem entender, o processo que a gente tem de reservas orgânicas, né, do conceito de homeostenose, né, assim, que no decorrer da vida, né, assim, quanto mais fatores estressores, adoecimentos, né, a gente vai acelerando mais próximo dessa imagem, assim, que é muito típica para a gente dentro da geriatria, para entender esse ponto de reserva, né, que é o precipício, né, assim, que se você trabalha bem com as reservas biológicas que você tem, né, eh, a gente se afasta dessa beirada do precipício, mas que se a gente tem um processo estressor, vamos pôr por aí, adoecimentos e às vezes até uma internação mais grave, né, a gente pode colocar pode colocar o paciente nessa beira aqui do precipício, né. E essa beira do precipício, às vezes, acontece da gente chegar nele, né, assim, não só nesse processo de adoecimento, né, mas assim, principalmente ali quando a gente tem a hospitalização, né, quando a gente, consome essas reservas de maneira mais rápida, né, como se e assim, para chegar na beira do precipício, né, se você é mais fácil se você já beirou já está caminhando para ele no decorrer do seu processo de vida mesmo, né, assim, do processo de cuidado, né, assim, você vai precisar de muito mais para chegar na beira do precipício se você se cuidou bem, do que se você teve ali um caminho mais rápido ali para o adoecimento, né. E aí, para a gente entender como que acontece o processo de fragilização, né, assim, a gente tem que entender o que que acontece no organismo do processo de adoecimento do paciente que está com síndrome de fragilidade, né. Quando a gente pensa em síndrome de fragilidade, a gente pensa em algo subjetivo muitas vezes, né, se a gente não conhece. E aí um dos pilares, assim, do processo de fragilização, né, que a gente sabe que o paciente está chegando próximo de fragilizar, é o processo mesmo muscular, sarcopenia, né. Então, assim, por isso que é tão importante a gente identificar as reservas, né. A gente tem a tríade da da síndrome de fragilidade, vamos dizer assim, que acontece dentro do corpo, né, que é o paciente, não só entrar com perda muscular, mas também, quando o paciente vai evoluindo com essas disfunções, acontece dentro do corpo um processo inflamatório de disfunção, imune, neuroendócrino, muito grande, né, assim, aí a gente entende lá quando é a reserva do paciente frágil, por que que ela é menor, né, assim, porque ali na homeostenase, na reserva biológica, é um paciente que está mais inflamado, tem um sistema imune neuroendócrino mais deteriorado e, por si só, é um paciente que evolui com dentro desse processo, assim, com perda cognitiva também, né, então consome todas as reservas, não só orgânicas do ponto de vista, eh
de corpo como si, mas exige também, assim, do ponto de vista de cognição, do ponto de vista de capacidade, imune desse paciente, né, assim, é um paciente que, no decorrer do tempo, é um paciente que vai ficando, mais cansado, com perda de peso, né, assim, tem vários fatores, assim, nesse processo de acometimento, né, e os fatores, assim, que levam ao desenvolvimento da síndrome de fragilidade podem ser, sim, os fatores intrínsecos, né, assim, predisposições genéticas, mas muito na maioria das vezes, assim, para isso acontecer precisa ter uma modulação externa, né, o envolvimento de fatores externos aí, para poder, acontecer o processo de fragilização. E aí, de novo, né, assim, um paciente que tem mais adoecimentos, que é menos ativo fisicamente, né, assim, tem mais chance de fazer com que aquilo ali que está dentro do organismo, assim, sem se desenvolver, vá começando a se desenvolver e aparecer, no modelo de acumulação mesmo de danos celulares, do acometimento cumulativo mesmo de danos, né, assim, e aí a gente vai começando a perceber quando o paciente vai ficando frágil, todas essas alterações que a gente conversou, cerebrais, esqueléticas, musculares, neuroendócrinas, imunes, né, assim, de começar a perceber que aquele paciente precisa de muito pouco, por exemplo, para fazer uma insuficiência renal, né, aquele paciente que às vezes parece uma besteirinha que aconteceu e a reserva orgânica não dá conta, né. E aí, juntando todos esses fatores, né, nutricionais, físicos, orgânicos, né, assim, a gente desenvolve a fragilidade e aí a gente começa a ver, principalmente no nosso ambiente hospitalar ali, eh, aquele paciente que é estranho, né, às vezes parece que não está, não tem uma clareza muito grande, assim, não é uma insuficiência cardíaca, não é um DPOC, mas é um paciente que está começando a ficar esquisito, né. Começa a cair muito, começa a ter delírio, começa a ter incapacidade de fazer as coisas, né. E é um paciente que vai demandar muito mais do ponto de vista de cuidados, né, assim, não só cuidados em domicílio, mas cuidados, assim, de admissões hospitalares, é um paciente que a gente vai ver muito na a necessidade, assim, de cuidados de saúde, né. Eh, e aí a síndrome de fragilidade a gente tem a como entendê-la, né, de 2 formas, né, assim, lá no a primeira forma, assim, que a gente começou a perceber da existência dela foi do ponto de vista fenotípico mesmo, né, que veio do conceito inicial lá da Linda, né, que falava de uma fragilidade do corpo em si, né, e é uma fragilidade que às vezes a gente é aquele paciente que está em perda de peso progressiva, que tem relato de exaustão, que está perdendo energia, eh, tem como a gente mensurar isso, né, às vezes é aquele paciente que tem força de preensão menor, mas assim, aquele paciente que está uma velocidade de marcha reduzida, aquele paciente que está perdendo, peso de maneira mais importante, né, assim, que tem a sensação de subjetiva mesmo, assim, de estar se sentindo, menos disposto, né, assim, mas a gente tem do ponto de vista objetivo como mensurar, assim, essas perdas do paciente, né. Mas a gente foi caminhando, assim, que eu acho que é até algo que a gente vem visto na nossa prática para o modelo mesmo de entendimento que a fragilidade ela não é só fenotípica, né, ela engloba dimensões, assim, do paciente idoso, né. E aí, assim, a gente tem uma ferramenta que é simples, de fácil aplicabilidade, né, assim, que é o CFS, que a gente usa muito até lá no hospital, né, que é a Clinical Frailty Scale, que ela tem tanto essa parte inicial aqui visual mesmo, para a gente poder ir enquadrando o paciente de acordo com a possibilidade de ter ou não, né, fragilidade, que é o paciente até o CFS 3 é aquele paciente que pode ser tanto robusto, né, o very fit aí, ou até mesmo aquele paciente que está, moribundo, né, assim, que é a figurinha da cama aí.
Mas o mais importante, assim, que é para a gente entender, assim, que o paciente pode ter condições médicas, complexas, mas bem controladas, né, assim, que isso ainda não é fragilidade, né, a fragilidade começa a acontecer quando o processo de adoecimento começa a impactar, na funcionalidade desse paciente e também e aí, assim, por debaixo acontece aquilo que a gente falou lá no início lá, né, assim, esse paciente que está acumulando, desabilidades, né, é o paciente que a gente vê a pontinha do iceberg lá, né, que a gente está vendo que está começando a ficar mais dependente, mas que por dentro a gente já tem ali uma disfunção imune, uma desregulação endócrina muito grande, né. Então, assim, eh o CFS dá uma noção para a gente da intensidade da fragilidade, né, assim, e é uma forma rápida, aplicável, às vezes, na admissão do paciente no hospital, uma escala validada, né, assim, fácil de aplicar, então, às vezes fácil de entendimento, assim, do nível de fragilidade, né, assim, que traz um ganho muito grande do cuidado do paciente, depois que a gente o enxerga dentro aqui do processo de fragilidade, né, desde uma fragilidade leve até uma fragilidade, mais grave, né, assim, que vem do CFS7 para baixo, né. E a intensidade dessa fragilidade tem a ver com o nível de dependência, né. A fragilidade mais grave a gente já considera aqui com o paciente que tem, dependência funcional completa, né. Assim, dentro da geriatria, né, e eu ouso dizer também, assim, que eu acho que todo mundo que cuida de pacientes idosos, né, assim, tem que olhar primeiro, não para a idade, mas primeiro para a funcionalidade do paciente, né, assim, que o paciente ele pode ter 85 anos e ser um paciente ativo ainda, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista, eh de saúde mesmo, né, e a gente tem, às vezes, infelizmente, alguns pacientes de 60 e poucos anos que já dependem completamente de cuidados, né, de outras pessoas, né, aquele paciente que, tem uma reserva biológica talvez menor aí já, né, então, funcionalidade é algo extremamente importante para a gente avaliar dentro dos pacientes idosos e nos traz dentro da luz aqui da fragilidade, a intensidade do que significa o reflexo da fragilidade do paciente, né. E aí outra forma para a gente poder entender, né, quando eu falo que a fragilidade tem a ver não só com uma doença em si, né, ela é o resultado a gente tem visto cada vez mais, assim, com o acúmulo de déficits, né, e o que que são esses acúmulos de déficits, né, são desde as várias doenças, as multimorbidades do paciente, desde os sintomas, né, do que a gente falou, que é aquele paciente com menos energia, com problemas cognitivos, de memória, perda de peso, sarcopênico, aquele paciente que usa muitas medicações, né, assim, quando a gente fala de muitas medicações em si, a gente está entendendo que é um paciente que está precisando de um manejo mais complexo, vamos dizer assim, né. E é um pa mas não só desses 2 processos, mas também aquele paciente que às vezes, está acumulando outras desabilidades, né, assim, tem alteração visual, de audição, tem uma vulnerabilidade social que a gente às vezes enxerga um paciente que às vezes, nossa, ele só é hipertenso, mas assim, ele é frágil, né, assim, tem uma, eh é sarcopênico, não tem, assim, uma grande doença por trás disso, né, assim, e aí, assim, a gente reconhecer que esse paciente tem uma grande doença, assim, que é a síndrome de fragilidade, e que devia ser avaliada de cara, assim, para todos os pacientes, assim, idosos, né, assim. E aí a gente entender que tem, eh formas da gente avaliar, né, e assim, o nível de fragilidade, o como que a gente pode medir aqui pelo índice de fragilidade aí, eletrônico, né, a gente tem como consultar essa tabela, né, assim, fazer uma relação, assim, do número de desabilidades que esse paciente tem pelo total de 36 aí doenças, né, e aí, a gente consegue classificar também esse paciente dentro do processo de fragilidade, em leve, moderado ou grave, né. Se o índice aí for maior que 0,24, né, assim,
o paciente já é moderadamente frágil, maior que 0,36 desse índice severamente grave, né, assim, e, o índice às vezes é mais complexo de a gente avaliar, mas ele traz até uma correlação aí com uma outra escala que é, de novo, validada e fácil de aplicabilidade, que é o CFS, né. Então ele tem uma correlação boa, né, de que o paciente que já tem uma fragilidade severa é aquele paciente que tem o CFS abaixo de 7, que é compatível com o que a gente classifica lá no do CFS mesmo, né. E aí o paciente que tem moderada fragilidade é esse paciente aqui de 6 para baixo, né, assim, então, aquele paciente com índice de 0,24 lá, né. Ah, e por que que a gente tem que entender esse processo do nível de fragilidade, né, assim, a fragilidade ela está diretamente relacionada, né, assim, com o que a gente vai lidar na nossa realidade, né. O ambiente, hospitalar muitas vezes né, na maioria das vezes a gente vai se encontrar ali, com os pacientes frágeis, né, assim, os pacientes quanto mais frágeis, maior o risco deles chegarem no hospital para a gente. E o paciente levemente frágil, ele já é um paciente que tem maior risco de hospitalização do que o paciente que não é frágil, mas e quanto maior o nível de fragilização, maior o risco desse paciente frágil, estar para a gente dentro de uma internação e maior o risco dele estar em estado de gravidade, né. E aí, assim, a gente tem que entender, de acordo com o nível de fragilidade, que a gente tem um planejamento para a gente fazer para os nossos pacientes, né, assim, quando a gente já percebe que o paciente está entrando em processo de fragilização, a gente já tem que entrar com o cuidado multidisciplinar, né, assim, e com o cuidado de, medidas, preventivas, de reabilitação, né, assim, aquele paciente que você pega ele na fase, levemente frágil, né, é um paciente que você consegue, eh, por vezes, assim, até recuperar esse paciente do ponto de vista de síndrome de fragilidade, né, que é um paciente que é possível, passível da gente reabilitar se a gente reconhece qual que está sendo dentro desses todos esses possíveis vias, né, assim, o motivo dele estar fragilizando, né. E aí, assim, o que a gente vai tendo desde do início, né, assim, que é essa questão da revisão nutricional, de exercícios, de melhoria de qualidade de vida, né, assim, a gente vai vendo que o paciente, quando vai ficando mais frágil, né, a gente já tem que começar a pensar desde o início, né, assim, de começar a conversar sobre esse paciente, sobre a gravidade da doença que ele está enfrentando, né. E a gente já começar, a conversar, né, assim, nesse paciente que ele tem uma disfunção imune muito grave, né, assim, tomar cuidado com as imunizações e tudo mais, mas mais do que isso, né, assim, começar a conversar sobre o plano de cuidados com o próprio paciente, né, e porque aquele paciente que está em fragilidade severa, né, cada vez mais a gente vai precisando de mais suporte de outras pessoas para o cuidado dele, e não só de outras pessoas, né, assim, ele vai ficar mais dependente de outras pessoas e talvez mais dependente, de reinternações e tudo mais, e a gente vai migrando o cuidado dele passível de que era passível nas fases mais leves de reabilitação para um cuidado, eh cada vez mais dependente, às vezes, de um cuidado direcionado, né, assim, um cuidado paliativo também, e pensar qual que é o melhor ambiente para a gente estar cuidando desse paciente, né. Eh e aí, assim, só para a gente poder, não deixar de falar também, né, assim, quando a gente está considerando o diagnóstico de fragilidade, a gente tem que pensar o que que poderia, ser outros diagnósticos possíveis que a gente, teria que tá excluindo ali, tá avaliando, né, assim, que o paciente, oncológico, paciente com uma doença reumatológica grave, paciente com uma insuficiência cardíaca grave, um paciente com uma falência orgânica grave, é um paciente que vai evoluir com sarcopenia, caquexia e com desabilidade severa, né, e aí a gente não pode deixar de considerar esses outros diagnósticos aí para como diferencial, né, até uma depressão grave, né, assim, eh, mas
e pensando, assim, que, eh, a gente tem que tomar cuidado para não considerar tudo que é diagnóstico em idoso como sendo síndrome de fragilidade também, para a gente não nomear tudo que está acontecendo como fragilidade, né, assim, eh, a gente pensar nos diagnósticos diferenciais aí também, tá? Eh E aí, assim, o paciente frágil, né, assim, desde o início do cuidado, então, do que a gente conversou sobre ter uma abordagem já multidisciplinar, né, porque a gente precisa de reabilitação funcional, física, nutricional, pensar muito bem que é um paciente que tem uma reserva muscular ruim, então, assim, suplementação alimentar, rever as medicações se estão realmente todas necessárias, rever os alvos e estratégias também, e aí que eu fiz esse adendo para a gente pensar dentro do hospital, que às vezes a gente, quer tratar um paciente muito frágil como um paciente que não é frágil, né. E aí os nossos alvos pressóricos, glicêmicos, hematimétricos têm que ser individualizados, né. Vamos pôr aí um paciente frágil que teve uma fratura de fêmur e está dentro do hospital. Às vezes, o nível dele a gente não tem níveis individualizados, assim, de transfusão para paciente, cardiopata, para paciente renal. O paciente frágil, se ele for com um nível hematimétrico muito baixo para uma cirurgia, ele é um paciente mais propenso a ter um desfecho desfavorável, né, então ele tem que estar com a re lembra que a reserva dele não é tão boa quanto o paciente que é robusto. Ao mesmo tempo, se você for pensar que se você for deixar aquele paciente numa meta pressórica muito rigorosa e glicêmica muito rigorosa, aquele paciente, às vezes ele pode ter uma complicação mais imediata, que é a hipoglicemia, que é hipoperfusão, que é mais deletéria muitas vezes do que, uma pressão um pouco mais alta, um nível glicêmico menos rigoroso, né. Entender, assim, o nível de fragilidade para entender a proporcionalidade de cuidado daquele paciente, se é um paciente reabilitável, é um paciente que está se aproximando mais do final de vida, né. Lembrar que o paciente frágil muito fra não tem comprovação científica de que por mais que ele evolua com disfunção hormonal, né, assim, que vai diminuindo o GH, vai tendo mais, hormônios, disfunção imune e tudo mais, então assim, não tem evidência científica de que reposição hormonal, ajude ou melhore no processo de fragilização desses pacientes, e pensar que eu preciso fazer um plano de cuidados individualizados e, nesse sentido, fazer uma avaliação dos vários domínios geriátricos desse paciente vai ajudar, além da gente fazer só uma avaliação de comorbidade em si, né. Eh e aí, assim, eh, a gente pensar que a gente tem que sempre fazer um cuidado centrado no paciente, né, e pensando que o idoso, para ele permanecer, robusto, né, a gente tem que fazer intervenções quanto antes melhores, assim, do ponto de vista de orientações de cuidado, mas a gente fazer em todo o processo de cuidado, um cuidado centrado no paciente, né. Lembrar que um paciente que entra em processo de fragilização, ele vai perder cognição, ele vai perder reserva cognitiva. Então, se a gente não conversa com ele desde o início sobre um planejamento de cuidados, lá no final, talvez a gente não vai tratar ele da melhor maneira, da forma mais digna, eh, possível, né. Então, nesse meio do caminho, assim, quanto maior o processo de fragilização, maior a demanda da gente, tá fazendo uma avaliação, pormenorizada, assim, dos motivos dessa fragilização, dessa avaliação mais multidimensional, né. E lembrando, assim, então, que dentro desse processo de cuidado, então, já que a gente falou, que a fragilidade, ela pode chegar a um momento de terminalidade, né, às vezes é um paciente que, tem uma doença ali que é grave e que pode chegar no momento em que a gente precisa pensar nesse processo de cuidado aqui dele, de maneira individualizada, então a gente tem que saber também quais são os pacientes dentro da síndrome de fragilidade que seriam elegíveis para cuidado paliativo. Né, assim, e aí, assim, a gente tem várias maneiras de elencar, né, lá no hospital a gente seguia muito pelo NEC-PAL, né, assim, eu trouxe aqui o GSF, que eu acho que
fica mais fácil da gente ver, ele tem vários pontos comuns aí do NECPAL, né? E a primeira coisa que a gente vai avaliar são os indicadores mesmo gerais, né? Assim, o que não vai ser difícil a gente encontrar nos pacientes frágeis declínio físico, né, aumento de dependência, aumento de demanda de suporte, eh, presença de multimorbidade, diminuição de atividade, perda funcional, né. A primeira coisa é aquele paciente que realmente você, não vai se surpreender, né, assim, se ele falecesse nos próximos meses, dias ou semanas, que seria a pergunta surpresa, né. Mas lembrar que o paciente frágil ele tem critérios também específicos para a gente considerar do ponto de vista de cuidado paliativo. E olha, e uma das questões, dos critérios específicos, ó, que a gente tem aqui no meio, é que o paciente idoso com alta complexidade de cuidado, né, assim, com status de saúde em deterioração, aquele paciente que está, precisando de reinternações frequentes, né, aquele paciente que está evoluindo, de maneira com somas de desabilidades, quando você faz o acesso ali do das multidimensões desse paciente, né, assim, o paciente idoso, muito idoso, principalmente homem acima de 85 anos, eh, a gente vai ter indicadores ali mais específicos de indicação de cuidado paliativo, e a gente tem aqui, uma variável independente aqui que já traz para a gente, que a gente falou que desde o início nos ajuda no planejamento do cuidado, que é o CFS, né. E aquele índice de fragilidade eletrônico, ele quando ele já tem uma fragilidade moderada, né, que seria o equivalente ao CFS 6, 7, e o CFS em si, né, 7 ou maior, já é um indicativo de que esse paciente tem demanda de avaliação de cuidado paliativo, né, assim, aquele paciente que implica em sinais de finitude, né. Só para a gente lembrar aqui que, como a gente fala nesse momento de planejamento do paciente o tempo todo da avaliação geriátrica, é porque a gente tem que fazer avaliação não só das condições médicas desse paciente, mas a gente tem que fazer avaliação de novo, né, assim, paciente idoso sem estado funcional, a gente não consegue fazer uma avaliação adequada, e a gente tem que saber, o paciente que a gente está tratando do ponto de vista de funcionamento social, né, assim, do ponto de vista de cognição, de humor, né, assim, a gente tem que saber que esse paciente não é só a doença, comorbidade, né. E aí, assim, o que que a gente pode esperar de um paciente frágil, dentro de uma internação? Eh, o paciente frágil, né, se a gente tem algumas, curvas que nos ajudam a identificar o paciente dentro do seu contexto de adoecimento, né. O paciente frágil é aquele paciente que vem ali em declínio lento, às vezes no decorrer da vida, e a gente se depara muito com o paciente quando a gente tem essas quedas, né, que é onde estão essas setas aí das quedas que seriam as quedas em degraus, que às vezes a gente fala, né, assim, que a internação, ela dá uma acelerada, né, às vezes é o paciente lá na beirada do precipício, né. Então o paciente vem ali chegando próximo do precipício e a internação ou aquela doença aguda, né, ela leva aquele paciente a um declínio, um aceleramento, assim, do processo de perda funcional, de piora do 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 contexto de saúde, né, do adoecimento, e até mesmo aproximando esse paciente mais para o final de vida, né. E lembrar que o paciente frágil é aquele paciente que tem uma reserva menor, né, então assim, eh o paciente que às vezes vai ter uma doença boba, pequena, né, só uma infecçãozinha, só uma infecção de urina, né, e às vezes o paciente que é robusto, né, ou então o paciente que é jovem, tem uma reserva funcional plena, a recuperação dele chega para o mesmo platô, para a mesma linha de cima, né, que é dessa linha verde aí, ó. Mas o paciente frágil, ele como ele tem disfunção imune, como ele tem disfunções biológicas mais importantes, né, você às vezes vai ter uma infecção pequena que vai causar um processo de gravidade muito grande e desabilidade muito grande, que é aquele paciente que além de às vezes precisar mais de internação por conta disso, né, que é como se a gente tivesse ali
uma reserva grande para o paciente que não tem fragilidade. Então, a doença chega aqui, recupera, e a gente não sente no que a gente está vendo, né? Assim, do contexto da percepção de saúde do paciente, e às vezes o paciente frágil vai estar aqui com a reserva debilitada, faz uma infecção pequena e já precisa de ir para o hospital, ou então está no hospital, precisa de ir para o CTI, é aquele paciente que você vai ver que você tratou a infecção e ele não chegou aqui aonde que ele era, né? Ele ficou pior do que ele estava antes, e é isso, assim, às vezes a gente vai jogar esse paciente para uma condição pior do que era antes, às vezes mesmo com doenças, com coisas que parecem menos, doenças que parecem menos importantes, né? E aí, assim, quando a gente fala de síndrome de fragilidade, né? Para a gente entender o impacto que isso tem no nosso planejamento de cuidado, esse estudo aí foi até do pessoal aqui do HC, de acompanhamento dos pacientes frágeis pós uma internação, né? O paciente frágil, independentemente do lugar onde que ele esteja no hospital, né? Assim, é, quando ele interna, a chance dele de sobrevivência nos meses que se seguem, né, no caso desse estudo, ele avaliou os 90 dias posteriores à internação, né, o risco dele de depois da alta hospitalar de morrer, quanto mais frágil ele é, maior é, né? Quando você vê aí no o paciente que é gravemente frágil, que é o CFS de 7 para cima, que são esses últimos aí, que estão em azulzinho, a gente pode até deshospitalizar esse paciente, não mas pensando que a gente tem que preparar esse paciente, essa família, para o alto risco que ele tem de estar chegando no final de vida. É um paciente que você vai devolver para casa com uma mortalidade aí com mais de 70% em 90 dias, quanto mais se ele for um paciente gravemente frágil. Eh, e aí, assim, enquanto a gente pensa nesse processo de fragilidade, né, assim, usando o CFS mesmo, né, a gente vê que eh, os pacientes que estão aí com maior fragilidade, né, inclusive, é um paciente que tem um declínio, um risco de mortalidade, inclusive, muito grande, não só nesse período de 90 dias, mas quanto mais frágil, eh, maior a chance dele falecer, inclusive, mais rápido, né, assim, a mortalidade dele em relação aos pacientes menos frágeis no mês seguinte, né, assim, é muito grande, né, isso dos pacientes que foram tinham síndrome de fragilidade, foram internados e receberam alta, né. E aí, assim, explica muito, né, do que a gente vê dentro de uma internação, né. O paciente frágil é aquele paciente que, se a gente não reconhece a fragilidade, né, assim, a gente não vai reconhecer a evolução, né, assim, e a gravidade da situação. O paciente frágil é aquele paciente que tem maior risco de entrar nesse ciclo vicioso, né, ter uma internação prolongada, né, é um paciente que fica mais tempo no hospital. Então, se a gente não interviu lá no início, né, no planejamento, de cuidados precoces para esse paciente, né, assim, a chance desse paciente, de ser cuidado no final de vida, dentro do hospital é muito grande, né. E além disso, né, é um paciente que dentro do hospital, além de ficar mais tempo, é um paciente que vai evoluir de maneira mais desfavorável, aquele paciente vai começar a ter mais delírio, né, delírio é por si só um fator de gravidade, né, assim, que vai piorar também o risco do paciente ter um desfecho, desfavorável, né, assim, de somar incapacidades de aumentar a mortalidade dentro de uma internação, isso vai virando um ciclo vicioso, né, assim, o paciente frágil tem o maior risco, de ter essas desabilidades, né, assim, de evoluir com delírio, uma coisa vai piorando a outra, e um paciente que era, às vezes, levemente frágil, pode piorar do ponto de vista de fragilidade dentro de uma internação, né, assim, o paciente pode declinar muito rápido lá pela curva de fragilidade, né. E é importante para a gente estar reconhecendo a fragilidade como um problema grave, né, assim, que muitas vezes a gente não vai reconhecer que esse paciente está entrando em fase final de vida, né. E o paciente frágil,
eh, tem alguns indicadores, né, assim, que vão demonstrar para a gente, né, assim, que esse paciente está entrando no ciclo de final de vida, né. Aquele paciente que está reinternando, né, muito, que é o paciente que tem 2 ou mais internações não planejadas ali nos últimos meses, no último ano. Paciente que tem infecções persistentes, recorrentes, aquele paciente que você tratou, deu um antibiótico, né, mas a gente não está vendo ali a disfunção imune desse paciente, não entende por que que ele tem uma imunodeficiência, né, e aí aquela infecção não melhora, às vezes com o tratamento mesmo, guiado, mesmo no melhor tratamento, né, assim, tem uma condição intrínseca do próprio paciente. É aquele paciente que está evoluindo com uma perda progressiva de peso mais rápida, né, assim, uma porcentagem maior, de 5 a 10%. É aquele paciente que além da fragilidade, né, tem múltiplas morbidades, tem já demência instalada, associada. É aquele paciente que está evoluindo, o delírio está exacerbando a fragilidade, que é aquele ciclo que a gente conversou ali. E a gente reconhecer aquele paciente que o processo de cuidado dele tá sofrido para a família, para o prestador de saúde, que é aquele paciente que não está saindo muito do lugar, né, que não, você está percebendo que não está tendo uma melhora tão grande, né. E, claro, né, assim, acho que para todos os nossos pacientes internados aqui não seria diferente, né, aquele paciente que solicita apoio de cuidados paliativos ou a retirada mesmo de medidas sofridas ali, de suportes que não estão sendo condizentes com o que ele desejaria, né. Então é importante a gente reconhecer isso no paciente internado, né. E tem formas, assim, não, eu entendi que o CFS é um bom guia, né, fácil, rápido, prático, mas a gente tem formas. Eu quero saber uma forma, às vezes numérica, né, assim, quero entender ali, o real prognóstico desse paciente, a gente consegue o BISEP eu acho que é uma ferramenta muito bacana para os pacientes com síndrome de fragilidade, que a gente consegue com ele, assim, entender a porcentagem de sobrevida daquele meu paciente em um ano, assim. Além da gente ver que o CFS tem uma correlação direta com isso, né, assim, eh, mas a gente sabe que são vários fatores que estão proporcionando a síndrome de fragilidade, né. O BISEP ajuda a gente a enxergar isso, de maneira bacana, né, que você vai fazendo as somas aqui das pontuações, né, tem aquilo que a gente falou, associação de síndrome demencial, né, todos aqueles fatores que a gente falou que se aproximam do final de vida estão aqui, dentro da tabela, né, e quando você soma esses pontos e coloca aqui dentro da tabela, né, assim, você consegue classificar esse paciente no BISEP 1 até o BISEP 4. E aí o paciente que está ali no BISEP, 4, né, a chance dele de falecer em um ano é de 74%, né. Então, independentemente da internação, do local onde que ele está, se ele já tem essa soma mais alta, né, se é um paciente com risco de mortalidade em um ano muito grande. Eu tenho, é um espaço de tempo muito grande, assim, mas, para eu falar de mortalidade em um ano, mas se a gente tem um paciente ali com uma mortalidade em um ano de 74% ou mais, né, assim, a gente já consegue entender que se eu estou levando ele a um processo de fragilização pior com o que eu estou fazendo, eu estou aproximando ele isso mais do final de vida, e a gente viu lá que quanto mais frágil, né, inclusive a mortalidade dele pós-alta hospitalar em 30 dias é uma mortalidade muito alta, né, do paciente muito frágil. Então, assim, a gente consegue fazer associação aí de medidas e de estratégias de estratificação aí desse paciente, né. E lembrar, né, assim, que eu tenho que pensar nesse paciente, assim, enquanto ele tem ali, eh, o quanto antes, né, assim, do ponto de vista de fragilidade, de conversar com esse paciente sobre o que que seria, eh, o melhor cuidado para aquele paciente, né, assim, o ideal é que a gente conseguisse oferecer para os nossos pacientes idosos, inclusive, uma das primeiras recomendações que a gente teria do paciente internado idoso seria,
acolher se ele já tem uma diretiva antecipada de vontade, né. No paciente frágil então, né, assim, a gente tem muito risco de fazer, eh, muito mal para esse paciente do ponto de vista de qualidade de vida, mas não só de qualidade de vida como de mortalidade dentro de uma internação, né. Então a gente tem muito risco de não respeitar a autonomia desse paciente se a gente não tiver conversado sobre o processo de doença, né. E trazendo aqui um pouquinho para a realidade de vocês, né, assim, para a gente poder pensar, aquele paciente frágil, né, que seja levemente frágil, que é as curvas aí de baixo, ou que tenha mínimas desabilidades, né, assim, é o paciente que se internou na terapia intensiva, a chance de sair da terapia intensiva com alto grau de desabilidade é muito grande, no mínimo, né, assim, que a gente falou até o momento, às vezes, de mortalidade, né, mas não só mortalidade, mas também de acúmulos de incapacidades, de perda de independência, né, assim, de piora do estágio de fragilização dele. Claro, né, quanto pior a fragilidade quando ele é admitido, maior é o risco dele falecer e pior é o risco dele, se ele não falecer, dele sair, num grau de incapacidade muito grande, né. E aí quando a gente vai pensar, nisso, né, a mortalidade do paciente frágil, né, seja na UTI, pós-hospitalização, né, assim, que estava na UTI, né, e que saiu do processo, hospitalar, né, assim, em 6 meses, assim, a gente tem vários estudos já que comprovam esse distanciamento, né, do não frágil, que é esse pontilhado, para o paciente frágil, né, assim. Então o paciente é exponencial o risco dele de mortalidade mesmo após a alta hospitalar, né, assim. E aí, assim, é a primeira vez que eu vi esse estudo, né, acho que foi num congresso de geriatria, né, assim, que a gente pensa, "Poxa, como é que eu vou fazer minha tomada de decisão", né. Eh, e aí, assim, quando a gente enxerga o paciente, frágil dentro de uma situação desafiadora, igual uma RCP, né, assim, o paciente teve uma parada cardíaca, né, esse estudo acho que foi de 2020, eh, foi unicentro, assim, foi num centro único, né, e aí eles tiveram dentro do centro deles, né, que o paciente que eles classificaram como frágil, assim, com CFS acima de 4, né, nem era o frágil grave não, eles tiveram uma mortalidade de 100% dos pacientes, né. E assim, quanto maior o nível de fragilização, maior o risco desse paciente não voltar e assim, não só de não voltar, né, assim, uma mortalidade de 100% de um 100% a gente para pensar assim, será que eu estou recomendando será que eu estou tomando as decisões certas aí no meu manejo, né, assim, dentro desse paciente? Será que eu estou enxergando esse paciente frágil que eu estou como eu estou lidando com essa situação, né? E aí, assim, dentro do paciente frágil, uma das outras coisas que esse estudo trouxe, né, assim, que o CFS por si só, né, assim, que está dentro dessa tabela aí, e o paciente frágil que teve um ritmo de parada não chocável, no início do atendimento da parada, isso é paciente com parada intra-hospitalar, viu, gente? Foram medidas, independentes, assim, preditoras de desfecho pior, né, assim. Aí, passando pelo impacto desse estudo, né, assim, aí a gente tem vários estudos posteriores, né, alguns estudos, unicentros também, assim, que tiveram um aspecto de, retorno, né, de uma parada cardíaca, do paciente frágil, assim, muito baixa, né, assim, apesar desse outro estudo não ter mostrado uma mortalidade 100% igual foi naquele outro centro, naquele outro estudo, né, eh a gente tem, uma tendência na literatura que mostra que essa mortalidade, se não chega a 100%, vai chegando cada vez a mais próximo de 100% nos pacientes frágeis, né. Então, assim, para a gente parar e para a gente pensar se a gente não devia ter intervido antes disso aqui acontecer, né, e para a gente também saber, como lidar na nossa tomada de decisão, né. E aí, assim,
para a gente refletir aqui também, né, assim, pensando nisso tudo que a fragilidade pode trazer dentro do nosso contexto aí hospitalar e contexto aí de terapia intensiva, né, que é os pacientes que têm, que é para onde os pacientes, né, assim, com PCR vão, às vezes, estar na maioria das vezes, né, todos os estudos, né, assim, esse estudo aqui é um estudo randomizado, né, multicentro, e aí ele pegou vários estudos e o que ele foi percebendo é que todos teve uma relevância estatística assim importante, assim, que a fragilidade é avaliada, a maioria dos estudos usou o CFS, assim, como medida mesmo de avaliação de fragilidade, né? Inclu- eh, e que os pacientes frágeis realmente assim têm uma maior mortalidade depois do que o paciente não frágil, né? Assim, parece até óbvio, assim, quando a gente pensa, né? Assim, mas a gente às vezes não pensa isso de maneira tão clara, né? Então, o paciente frágil eh, tem um risco de mortalidade intra-hospitalar muito grande, né? Assim, então, eh, especialmente aí nessas condições aí de maior invasibilidade, né? E aí, quando a gente está pensando nos pacientes que sobrevivem, né, não só nos pacientes que têm esse processo de mortalidade intra-hospitalar, o paciente, quanto maior o nível de fragilidade, né, aqueles pacientes que tiveram cuidados em terapia intensiva numa internação, de novo, né, assim, a sobrevida daquele paciente em um ano, independente, é aquele paciente é, é, que teve passagem lá pela terapia intensiva, né? Assim, o desfecho dele não é só naquele momento recorte que a gente está vendo ele, né? Aquele paciente frágil no decorrer do próximo ano, a chance dele de mortalidade é muito grande, né? Assim, a chance dele morrer é muito maior do que a chance dele sobreviver, né? Então, assim, é uma condição de gravidade muito grande, né? E não só isso, assim, a gente enxergar o paciente frágil de maneira diferente, né, assim, e a gente considerar o plano de cuidado dele de maneira individualizada, é importante não só, né, assim, de novo a curvinha aí da fragilidade, né, assim, que quando a gente tem uma internação de CTI, quando a gente tem uma infecção, quando a gente tem uma cirurgia, ele vai ter essa descida em degrau do ponto de vista de adoecimento, né? A gente tem que que o preparo desse paciente, o entendimento desse paciente diferente, né, assim, é muito importante, né, assim, porque a gente vai ter o paciente no pré-cirúrgico aí, por exemplo, assim, parece uma coisa não tão grave quanto um CTI, né? Mas o paciente, mesmo com uma cirurgia de baixo risco, né? Se ele já for um paciente frágil, o risco dele de mortalidade do que seria de 5% do paciente que não é frágil, para o paciente frágil já é de 23%, né? E numa cirurgia maior, né? Assim, cirurgia de maior risco, né? Aquele paciente da população que não é frágil teria um risco de 13%, o paciente frágil teria 34% de chance de morrer, né? Então, assim, a morbidade, né, assim, e a mortalidade, né, desse paciente é muito maior, né? O risco dele de morrer de uma cirurgia abdominal maior é 3 vezes maior do que a população, né? Assim, então, dobra o risco de morbidade pós-operatória, não só de mortalidade, né? Então, é o paciente que não tem ali um procedimento é, simples e uma intervenção simples se você não está enxergando que ele tem uma síndrome de fragilidade, se você não fez um plano de cuidado individualizado e pensado para a condição de saúde desse paciente, né? E se a gente for parar para pensar que, do ponto de vista estatístico, assim, é, 70% dos pacientes muito frágeis têm risco de hospitalização e se a gente for parar para pensar que a maioria dos pacientes que internam, né, salvo engano, mais de 80% dos pacientes do que a gente vê da literatura americana, né, assim, dos pacientes que internam são pacientes frágeis, né, é, a gente está perdendo a oportunidade de enxergar um planejamento de cuidado adequado ali para aquele paciente, né? E assim, quando aquele paciente é
mais frágil, que a gente está vendo que é o que a maioria dos pacientes ali internados, né? A gente tem que pensar na oportunidade de cuidado que a gente vai estar dando para esse paciente, né? Quando eles fizeram avaliações aí de cuidados avançados desses pacientes frágeis, eles perguntaram para os pacientes, para os familiares, a receptividade desses pacientes de receberem cuidado paliativo, né, dentro daquela condição aguda intra-hospitalar, né. Os familiares, os pacientes, assim, eles responderam que teriam uma boa aceitação, né, assim, 74 a 84% desses pacientes teriam uma boa aceitação, só que foi oferecido a menos de 5% desses pacientes esse tipo de cuidado, né. Então fica o alerta para a gente, né, se a gente talvez, além de não estar cuidando da melhor maneira dos nossos pacientes frágeis, né, se a gente não está ali tratando o paciente frágil no ambiente errado, né, assim, ficando mais tempo no hospital por conta de, às vezes, medidas, não proporcionais para aquele paciente naquele momento, né. Eh, e aí, gente, assim, falando disso tudo, né, assim, é mais para a gente poder entender que a gente tem muitas ferramentas para avaliar o paciente, para saber se ele é frágil ou não. Para a gente entender melhor essa trajetória do paciente frágil, né, assim, e não só para a gente reconhecer final de vida, né, que às vezes no hospital, dentro dos ambientes mais críticos, né, assim, isso é extremamente importante, mas, não só nesses momentos, né, assim, mas a gente precisa reconhecer o paciente frágil, que em cada momento do processo aí da curva de fragilização, né, assim, da intensidade de fragilização desse paciente, a gente tem metas de tratamento adequados, né, porque muitas das vezes também a gente não enxerga aquele paciente frágil leve e aquele paciente que a gente deveria fornecer para ele um cuidado de reabilitação adequado para ele sair desse processo de adoecimento, que é uma doença tão grave, né, assim, eh, e aí, assim, a gente consegue fazer um planejamento adequado desde o início, né, assim, ouvindo esse paciente de maneira pormenorizada, né, conseguindo às vezes reabilitar esse paciente, melhorar a situação de fragilidade, mas também, reconhecendo que a síndrome de fragilidade, pode progredir, né, assim, e pode se tornar um processo, grave, reversível e que você pode estar submetendo esse paciente seu a medidas e tratamentos, não adequados, fúteis para aquele momento, né. Eh Conhecer o seu paciente idoso, né, assim, é de extrema importância, porque a gente pode aumentar muito, uma vida com uma qualidade ruim, e a gente pode aumentar muito com as medidas que a gente submeter esse paciente, a uma maior mortalidade, né. Inclusive naquele estudo que eu falei lá da submissão do que pouco foi oferecido cuidados paliativos, né, a gente tem alguns estudos que demonstraram que aquele paciente que teve uma deshospitalização mais precoce, que foi ofertado um tratamento menos invasivo, que a gente melhorou do ponto de vista, de morbidade e às vezes até mesmo de tempo de vida mesmo para esse paciente, assim, com um tempo de vida com um pouco mais de qualidade do que talvez a gente teria dado para aquele paciente se a gente não reconheceu a síndrome de fragilidade, né. E lembrar, né, assim, que o paciente idoso, né, assim, eh, ele, né, assim, a gente tem que tentar respeitar a autonomia dele desde o princípio, né. Não é porque o paciente é idoso que ele é frágil. Não é porque o paciente é idoso que ele perdeu a capacidade dele de autonomia, né. Mas se a gente não reconhecer isso lá no início, provavelmente a gente vai tratar ele no momento em que ele já vai ter perdido a sua autonomia no processo de cuidado e a gente não vai ter, conseguido tratar ele dentro daquilo que ele considerava melhor, né. Então, é isso, assim, espero ter trazido aí alguns conceitos aí e ajudado vocês a para ajudar vocês um pouco melhor na rotina aí de cuidado, né. Mas, do mais, obrigada, gente. Excelente, Armando, muito obrigado. E o nó na cabeça agora, né? Pela sua apresentação e tudo que você está falando aí, só reforça o tanto que a gente faz errado, talvez seja uma palavra muito forte, mas o tanto que a gente faz
a mais do que poderia ou precisava ser feita, né? Principalmente na terapia intensiva. Eu Uhum. vou fechar, finalizar a gravação, porque os meninos não costumam perguntar quando está gravando, não, tá, Armando? Que aí a gente fica Não, tá à ótimo. vontade aí. A Tá gente joia. só para deixar gravado o nosso agradecimento mais uma vez. Excelente aula, você conseguiu passar a informação muito além do que a gente conhecia. Muito bom. Obrigado, viu, Armando? Mais uma